Uma onda de atropelamentos está assustando a população na região de Curitiba. Só nas últimas 2 semanas, pelo menos 4 pessoas morreram atropeladas. A distração de motoristas e a audácia dos pedestres são alguns dos motivos para o surgimento de números tão alarmantes. Como a justiça pune os motoristas infratores? Você confere agora no Balanço Geral Curitiba. 4 mortes por atropelamento em menos de 2 semanas. 4 vidas tiradas pela imprudência, irresponsabilidade e negligência de muitos motoristas. No mais recente, uma sucessão de erros. Domingo, 15 de outubro, BR-116, contorno leste, 2h45 da tarde. O motorista dessa carreta faz manobra em local proibido. Atropela o motociclista que vinha pela rodovia e mata. Em seguida, foge sem prestar socorro à vítima. Testemunhas anotam a placa do caminhão e o condutor é preso pela PRF quase 50 quilômetros para frente do local do trágico acidente. 2 dias antes, no bairro Cachoeira, em Curitiba, um motorista em alta velocidade provoca um acidente e muita revolta. Além de atropelar e arrastar o corpo de uma criança de apenas 8 anos de idade, o homem fugiu sem prestar socorro. A criança chegou a ser socorrida, mas morreu na ambulância antes mesmo da chegada ao hospital. A gente estava ali numa festinha familiar, só as crianças brincando, a gente ali conversando, falando uma música. E daí as crianças estavam brincando pro lado de dentro, e ele comeu um pedaço de bolo e saiu correndo brincando com meu piá. Ele na frente, meu piá atrás. Chegou no canto do carro, meu piá parou e segurou no carro e ele entrou na rua, brincando. E o indivíduo, o vagabundo... Brincando, normal, as crianças, todo mundo brincando na rua. E o vagabundo sai daqui, porque ele estava discutindo na igreja por causa de mulher, não sei o que aconteceu. Saiu daqui igual um louco, atropelou ali, bateu nele, arrastou ele uns 10 metros. Da onde ele bateu nele até onde ele deixou a criança e foi embora. Deu um negócio muito esquisito em mim. Aí eu falei pra minha nora, né? Eu falei assim, olha, a bancada deu batida lá na frente. E o Gabriel tá lá, vamos lá ver. Quando eu saí aqui, já estava todo mundo aí em cima do Gabriel. E cheguei ali, o sangue tomou conta da rua. Diante de tanta pressão popular, 2 dias depois do acidente, o motorista se apresentou à polícia. Foi ouvido e liberado em seguida. Ele vai ser tipificado como homicídio doloso, né? Dolo eventual. Ele assumiu o risco de produzir. Primeiro porque conduzindo o veículo sem habilitação. E segundo por alta velocidade numa via que é secundária, né? Mas multas e prisões não devolvem a vida de quem a perdeu pela imprudência ou negligência de quem provocou a tragédia no trânsito. No dia 11 de setembro, a vítima fatal foi um policial de 60 anos que, mesmo atravessando na faixa de pedestres, foi atingido por um motociclista e morreu na hora. O condutor da moto também ficou gravemente ferido. E o que dizer da jovem embriagada que dormiu ao volante voltando de uma festa e acabou interrompendo o passeio e a vida de um ciclista de 44 anos? Foi um dano irreparável nas nossas vidas. O meu irmão sempre foi um homem muito honrado, uma pessoa excepcional, ele era muito protetor. Ele queria tomar conta de todo mundo, ele queria ter certeza que todos estavam bem. E o alegre da família, sempre ele que promovia os encontros de família, sempre ele queria estar rodeado com a família e amigos. E essa é a imagem que fica. A pé, de moto, bicicleta ou carro. Bastou ficarmos alguns minutos no trânsito para logo percebermos que a imprudência corre solta pelas ruas. A todo momento, a gente percebe vários carros parando também sobre a faixa de pedestres. Claro, um cuidado que não só cabe aos motoristas, mas quem está no trânsito como o pedestre, que muitas vezes se distrai com o celular ao atravessar a rua e aí o risco é muito grande também. Tanto que 70% dos leitos dos hospitais estão ocupados por pessoas que fazem assim, ó. Se arriscam, mesmo com um sinal vermelho para os pedestres. Ou ainda, motoristas que furam o sinal para tentar passar onde não deveria no momento. A imprudência tem feito muitas vítimas. E o gasto do Estado e do governo federal com os acidentados ultrapassa milhões. E as cirurgias eletivas acabam sendo deixadas para depois.
Tudo porque muitas são as vítimas no trânsito em todo o estado. Vítimas fatais de um trânsito cada vez mais caótico. Outras que não chegam a morrer, mas que sofrem consequências sérias da irresponsabilidade e que precisam ser socorridas e encaminhadas a hospitais com ferimentos leves, moderados e até os mais graves, onde as vítimas carregam sequelas para o resto da vida. O Estado gasta muito e os condutores responsáveis pelos acidentes também pagam caro por toda a imprudência. Eu me omiti, eu fugi, é uma pena, é crime de trânsito, também é uma infração de natureza gravíssima, R$ 1.400 e eu vou responder criminalmente por esta situação. Lembrando que também conduzir sem CNH, gerando perigo de dano no trânsito, é crime também. Muitos podem ser presos e cumprir penas que variam de 2 a 4 anos de prisão quando o acidente com morte for caracterizado como homicídio culposo. Já em casos mais graves, como homicídio doloso, que é aquele quando a pessoa assume o risco de matar. Essa foi a decisão da Justiça no caso da motorista embriagada que atropelou e matou o ciclista. Você não consegue justificar para as famílias, para as vítimas, o porquê que aconteceu isso. Não existe justificativa, não existe palavra que você possa levar para essas famílias que traga o conforto e traga o consolo. E aí a sociedade precisa se levantar para que haja efetivamente uma punição exemplar, para que haja uma punição severa, para que verdadeiramente esse condutor que ingere álcool e sai conduzindo o veículo, que ele possa, antes de fazer isso, ele saiba que as consequências são duras, que as consequências para ele vão ser consequências, inclusive, de privação de liberdade.